2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4 diz assim: entre os quais o Deus deste mundo sugou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Queridos e amados irmãos, aqui nós vemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que ele que foi um grande missionário, pregador e discipulador do Evangelho de Cristo. Mesmo sendo perseguido, preso e torturado, ele se entregou, ele se dedicou totalmente ao Evangelho. E neste versículo que lemos aqui, ele fala com propriedade, porque ele pregou, ele anunciou o Evangelho tanto a judeus como a gentios. Paulo era um homem culto, mas acima de tudo era um homem muito usado por Deus. As boas novas são reveladas a todas, exceto aqueles que se recusam a crer. Satanás, ele é o Deus deste século. Em algumas versões, nós vemos que Satanás, ele é o Deus deste mundo. Seu trabalho é enganar, e ele cegou aqueles que não creem em Cristo. Amados, como Satanás é o Deus deste mundo? A frase Deus deste mundo ou Deus deste século indica que Satanás é a maior influência sobre os ideais, opiniões, metas, desejos e pontos de vista da maioria das pessoas. Sua influência também abrange filosofias, educação e comércios mundiais. Os pensamentos, os ideais, especulações e falsas religiões do mundo estão sob o seu controle e surgiram a partir de suas mentiras e enganos. Satanás também é chamado de príncipe das potestades. Ele também é o príncipe deste mundo, também assim ele é chamado. Estes títulos e muitos outros representam as capacidades de Satanás dizer que, por exemplo, que Satanás é o príncipe das potestades do ar, significa que de alguma forma ele governa o mundo e as pessoas. Aqui nós vimos que as boas novas elas são reveladas a todos, exceto aqueles que não creem, aqueles que se recusam a crer. Satanás, ele é o Deus deste século. Seu trabalho, como eu disse antes, é enganar, de cegar aqueles que não creem em Cristo. O amor ao dinheiro, ao poder e ao prazer cega as pessoas para a luz do Evangelho de Cristo. Aqueles que rejeitam a Cristo e preferem suas próprias ocupações fazem de Satanás o seu Deus. O objetivo de Satanás, o objetivo do inimigo é cegar essas pessoas para que elas continuem andando na ignorância, ou seja, andando na falta de conhecimento. Isso não quer dizer que ele governa o mundo completamente. Deus ainda é soberano. Entretanto, significa que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que Satanás operasse nesse mundo dentro dos limites que Deus estabeleceu para ele. Quando a Bíblia diz que Satanás tem poder sobre o mundo, devemos lembrar que Deus deu a ele domínio apenas sobre os incrédulos. Os crentes não estão mais sob o domínio de Satanás. Os incrédulos, por outro lado, estão presos no laço do diabo. Encontram-se no poder do maligno e são escravos de Satanás. Ao aceitar a Cristo, você é libertado dos laços do diabo. Satanás, ele é o seu Deus, enquanto você for uma pessoa incrédula. A partir do momento que você aceita a Cristo, Satanás não tem mais influência sobre você. É a Cristo que você deve toda a sua obediência e é a Cristo que você deve a sua salvação. Amados,
Assim, quando a Bíblia diz que Satanás ele é o Deus deste mundo, ele não está dizendo que ele tem autoridade máxima. Está transmitindo a ideia de que Satanás governa o mundo descrente de uma maneira específica. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que é o versículo lido aqui, o incrédulo segue a agenda de Satanás. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O esquema de Satanás inclui a promoção de falsas filosofias no mundo, filosofias que cegam o incrédulo para a verdade do evangelho. As filosofias de Satanás, elas são as fortalezas nas quais as pessoas são presas, e elas devem ser libertas por Cristo. Deus é maravilhoso. Um exemplo da tal filosofia é a crença de que o homem possa ganhar o favor de Deus por um determinado ato ou atos. Em quase todas as religiões, em quase todas as seitas ou falsas religiões, merecer o favor de Deus ou ganhar a vida eterna é um tema predominante. Em todas, esse realmente ele é um tema predominante. Ganhar a salvação pelas obras, no entanto, é contrário à revelação bíblica. O homem não pode trabalhar para ganhar o favor de Deus. A vida eterna é um dom gratuito. E esse dom gratuito está disponível por meio de Jesus Cristo e somente por Ele. Você pode perguntar por que a humanidade não simplesmente recebe o dom gratuito da salvação, assim como está em João capítulo 1, versículo número 12. A resposta é que Satanás, o Deus deste mundo, tem tentado a humanidade a seguir o seu orgulho em seu lugar. Satanás define a agenda, o mundo incrédulo a segue e a humanidade continua a ser enganada. Não é à toa que a Bíblia chama Satanás de mentiroso ou de pai da mentira. E nós, como os discípulos de Cristo, devemos ajudar aqueles que estão andando sem direção a encontrar o caminho da verdade e conhecerem o amor de Deus. Ao discipular, pregar ou evangelizar, devemos falar às pessoas a respeito daquilo que Cristo fez e não sobre nossas próprias habilidades e realizações. As pessoas devem ser levadas a Jesus e não a nós. Você, a pregar, a evangelizar ou a discipular, deve falar realmente do que Cristo fez, do que o Evangelho diz, e não sobre o que você fez ou o que você acha que deve ser dito. Não coloque a sua opinião dentro da palavra do Senhor, e sim retire a palavra do Senhor e repasse para o seu discípulo. Não fale nada além do que a palavra do Senhor diz. Evite heresias. Por isso que é importante que você, ao pregar, que você, ao evangelizar, você, ao discipular, você tenha conhecimento daquilo que você está falando. Não apenas através de um estudo bíblico, mas vivendo aquilo que a Bíblia te ensina. Para ser um discipulador, para ser um evangelista, para ser um missionário, para ser um pregador, você tem que ter uma vida de acordo com o Evangelho de Cristo. Paulo serviu a igreja de Corinto, mesmo às vezes as pessoas de lá tendo decepcionado ele. Ser discipulador, ser evangelista, ser um pregador do Evangelho exige sacrifício, tanto de tempo como de desejos pessoais. Ser um discípulo de Cristo significa servir aos outros e ao mesmo tempo e em qualquer condição, temos que servir aos outros, mesmo que essas pessoas não estejam dentro de nossas expectativas. Fazer discípulo é pregar o Evangelho. Fazer discípulo e pregar o Evangelho não foi uma ordem de Cristo dada apenas aos apóstolos, mas sim também a mim e a você.
Espero que essa palavra de hoje tenha aberto o vosso entendimento e que você tome a iniciativa de pregar o Evangelho de Deus com propriedade, assim como Paulo fez, independente das circunstâncias, independente das afrontas, das tribulações. Pregue o Evangelho de Deus, porém pregue com conhecimento. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura, tenha uma vida de estudo sobre a palavra de Deus, para que Satanás não venha a te cegar, para que você consiga fazer com que mais e mais pessoas tenham o seu entendimento aberto e que entregue sua vida a Cristo Jesus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.